Uma dúvida bastante frequente na torcida do Goiás é por que o Verdão não utiliza os seus garotos das categorias de base, que inclusive foram muito bem na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2023, em relação, por exemplo, ao Pedrinho. Será que ele ainda está lesionado? O Armando Evangelista utilizava muitos jogadores da base, por exemplo, nos seus antigos trabalhos em Portugal. Quais são os jogadores hoje mais promissores, tanto do elenco sub-20 quanto também do time sub-17, que vem fazendo uma ótima disputa no Campeonato Brasileiro da categoria, e uma mudança fundamental de filosofia para a temporada que vem, utilizando mais garotos no Campeonato Goiano, mantendo a base e principalmente o Armando Evangelista pode ser uma receita de sucesso, no atual cenário do Goiás. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás News. Também confira o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News. Vou deixar mais detalhes a respeito dele aqui embaixo na descrição. Para você assistir o jogo entre Goiás e Internacional ao vivo na tela do seu celular, no computador, convido a conhecer a GIN TV. Ela funciona de uma forma muito simples, só você baixar o aplicativo no seu celular. Dá para assistir tudo em HD, ótima qualidade de imagem, também de som, e todos os canais esportivos ao vivo por apenas R$20 mensais, o plano no celular, e R$30 mensais para o computador ou notebook. Você pode colocar também na sua televisão. Vou deixar mais detalhes aqui embaixo da GIN TV, na descrição do nosso vídeo. Só chamar no WhatsApp e falar que veio aqui pelo Goiás. Também tem uma mega promoção. Você assinando o plano trimestral garante mais um mês incluso. Então, no plano de 3 meses, um mês gratuitamente para você. Essa mega promoção da GIN TV, vinda aqui pelo Goiás News. Mais informações aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre as categorias de base do Goiás, basicamente onde a torcida tem um grande apreço, um grande carinho, muito por conta das grandes revelações. Algo que infelizmente no Goiás há tempo a gente não vê, Tanto é que em relação à transferência, dá para dizer que a última foi agora, do Cauã, que acabou saindo daquela forma para o Fortaleza, porém anterior dele, o Léo Senna, ali na temporada de 2020, vendido ainda muito barato para o Atlético Mineiro. A última revelação, saindo das categorias de base do Goiás e rendendo uma boa grana, dá para dizer que foi ali em 2015, com a transferência do do Eric, e também em 2017, 2018, com a venda do Carlos Eduardo. E o Goiás passou por uma grande reformulação nas categorias de base. Dá para dizer que a chegada na Copinha desse ano, uma boa disputa não seria uma surpresa. Chegar até a semifinal foi demais. E por que eu digo isso? Qualquer time, se você pegar, por exemplo, um campeonato inglês, um campeonato espanhol, colocando uma comparação com o Goiás, um time que tem a menor ou a segunda menor folha salarial da primeira divisão, chegando até a semifinal do principal torneio sub-20 da categoria e não utilizar nenhum dos jogadores no elenco principal, é quase impossível, sabe? A gente colocando, por exemplo, no Campeonato Espanhol, o Almeria chegando até a semifinal do Campeonato Espanhol sub-20 e não utilizando nenhum jogador daquela competição no seu elenco principal na disputa da La Liga. É basicamente isso que o Goiás fez. E por que eu não julgo tanto assim? Obviamente, deu uma melhorada nas categorias de base depois da chegada do Eduardo Pinheiro, as contratações com mais sentido, com a filosofia de jogo, até mesmo de idade, São garotos mais jovens do que em relação à sua própria categoria. Por exemplo, dificilmente você encontra muitos jogadores do Goiás no elenco sub-20 com 20, 19, 21 anos, não tem isso mais no Goiás. São jogadores de destaques já com 18, 19, quando chega ao 20º aniversário, já indo para o profissional. Então dá para dizer que a campanha até a semifinal foi sim surpreendente, mas merecida por conta da reorganização nas categorias de base do Verdão, que basicamente nas últimas 3 temporadas não estava com nada. Então eu acho que esse catálogo de a gente fazer essa comparação, um time chegar bem até a semifinal e não usar nenhum jogador, de fato fica essa pulga atrás da orelha, porque teria sim espaço no elenco profissional. Por outro, o Goiás vem passando por uma grande reformulação. Não quer dizer que não tenha bons jogadores, mas era um time que planejado, se fosse para colocar num planejamento, chegando até umas oitavas de finais, já seria uma boa campanha para o Verdão. Acabou que foi ainda bem, ainda mais do que isso, mas obviamente quando você chega mais longe, a expectativa acaba sendo muito mais alta para os garotos do sub-20. O Goiás conta assim com bons atletas dentro desse elenco. Em relação ao Pedrinho, jogador que a última conversa que eu tive com o Eduardo Pinheiro, acho que faz mais ou menos umas 3, 4 semanas, eu perguntei para ele sobre a situação do Pedrinho. Ele me garantiu que estava 100% fisicamente.
treinando, inclusive, naqueles jogos amistosos, né, que o Goiás faz, tanto no Sub-20 quanto também com jogadores reservas, o Pedrinho fazendo funções diferentes nos treinamentos, até mesmo que como um camisa 10. Então poderia ser uma nova função do Pedrinho ao retornar ao elenco profissional. Já jogou como ponta esquerda, ponta direita, centroavante, um falso 9 na disputa da Copinha, e agora também os últimos treinamentos fazendo também a função de camisa 10 pode ser uma baita solução para o Pedrinho, que ainda é muito jovem, tem apenas 19 anos de idade, só fez uma partida nessa temporada no elenco profissional contra o Botafogo. Então, nesse momento, a escolha por não utilizar os garotos das categorias de base é do Armando Evangelista. E porque não tem nem como a gente julgar ele, porque o cara acabou de chegar, tem que resolver essa bucha danada dentro do elenco do Goiás, e o principal de tudo, nenhum dos garotos ganharam chances lá no Campeonato Goiano, basicamente para não dizer nenhum, né? Acho que o Cauã, tem mais, o João Pedro, que começou ainda no elenco Sub-20, o Wendel em uma outra partida, porém muito pouco, muito abaixo para um Campeonato Goiano, que sim, tem a sua dificuldade, não é o estadual mais fácil do Brasil, mas você pode dar um pouco mais de crédito, mais moral para os garotos das categorias de base, experimentando ele, dando mais rodagem durante a disputa do Campeonato Goiano, para quando chegar na disputa do principal do Campeonato Brasileiro, ter um pouco mais de rodagem. Enfim, passa por planejamento, a manutenção de filosofia. Daqui a pouco falo mais a respeito desse assunto. Seguindo aqui com o nosso vídeo, para você palpitar no jogo entre Goiás e Internacional no próximo sábado, convido a conhecer a Sudoeste.bet, casa de apostas esportivas, onde você pode começar a apostar a partir de R$1 via Pix, sem burocracia. Só você fazer o cadastro, que eu vou deixar o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Ótimas cotações, tanto para esse compromisso do Goiás contra o Internacional no sábado às 4 horas. Teremos também nessa fuga contra o rebaixamento Bahia e Vasco da Gama, esse jogo no domingo às 6h30 na Fonte Nova. Outra partida decisiva, tomara que o Santos não vença, né? O América Mineiro em Belo Horizonte, também no domingo às 6h30. Cruzeiro e Red Bull Bragantino, Corinthians e Palmeiras, Fluminense e Fortaleza, Grêmio e Cuiabá, Botafogo e Flamengo, Atlético Paranaense contra o Atlético Mineiro. Essas e todas as outras cotações na Série A, na Série B do Campeonato Brasileiro, você encontra na Sudoeste.bet. O link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário. Seguindo aqui com o nosso vídeo, dando uma pincelada um pouco maior, né, em relação, por exemplo, à utilização desses garotos das categorias de base na disputa do Campeonato Goiano. Por que eu digo isso? Não que o Goianão seja o campeonato mais fácil do Brasil, não é. Tanto é que eu vejo muita gente até brincando, desvalorizando o Goianão, mas se fosse para colocar ali na lista, eu diria que estaria entre os 7, 8 melhores estaduais do futebol brasileiro, e isso é bom para o Goiás. Ele leva vantagem, por exemplo, em relação aos clubes do interior. Na capital é até semelhante. 3 dos grandes, né? Aí tem ainda a Aparecidense, o Anápolis, antigamente o Itumbiara, o Craque, né? Que sempre faz bons times. Então vejo o Goianão mais forte, por exemplo, do que em relação a um campeonato pernambucano, um campeonato cearense. Outros clubes que competem com o Goiás, por exemplo, na Série A do Campeonato Brasileiro, ou até mesmo o Campeonato Baiano, que tem os dois gigantes, né? O Bahia e o Vitória. Porém, quando você volta para o interior, aparece um outro time na Série C, mas o restante, o poder econômico, né, do Campeonato Goiano é maior. Então o Goiás ele conta assim com um estadual interessante para começar a temporada. A questão, a diretoria fala que não vale nada, que não tem nenhuma importância ganhar ou não o torneio estadual, e de fato, na minha avaliação, não deve ser a prioridade do Goiás na temporada, muito pelo contrário. E se fosse aquele campeonato no estilo antigo, onde apenas dividia os clubes em 2 grupos e os 2 primeiros se classificavam para uma grande final, aí poderia ser arriscado, né? Você começar o campeonato com os garotos das categorias de base, acabar não engrenando e no final acabar pagando o pato. Mas não é assim que funciona o Campeonato Goiano. A tendência é que para o ano que vem mantenha a mesma forma de disputa, 12 equipes com 8 classificando. Sendo bem sincero, 2 rebaixados, 2 permanecem e 8 ainda se classificam. É óbvio, você ficar na 7ª, 8ª colocação, corre o risco de pegar um Goiás, um Atlético, o próprio Vila Nova ou a Aparecidense já nas quartas de finais. Ainda assim, o Goiás utilizando, por exemplo, os 5, 6 primeiros jogos, ou intercalando, joga, por exemplo, o time do meio de semana com os garotos da base, no final de semana, um jogo mais importante, um clássico, uma partida na Serrinha, por exemplo, com uma mesclagem maior dos jogadores principais, seria uma filosofia interessante que eu implementaria para a temporada de 2024. E, obviamente, o desgaste dos jogadores lá dos jogos no começo do ano, que basicamente não serviram de nada, né? Contra o Iporá, contra o Craque, jogos difíceis, gramados pesados. Hoje, os jogadores estão cansados, muito por conta de partidas como aquelas. E não é uma Série A de Campeonato Brasileiro, não é Sul-Americana, não é Copa do Brasil, que acaba tendo poucos jogos e, obviamente, a parte financeira sendo muito maior. Então, eu diria que o Goiás dá chances no Campeonato Goiano, utilizar lá os garotos para agora, quando chega na Série A, você não ficar com aquela
pela dúvida, e se colocar esse cara na primeira divisão, será que ele vai dar conta? Outra coisa também, o Goiás ele conseguiu uma constância nas categorias de base, a permanência da diretoria, da comissão técnica, porém no profissional ainda vem patinando nesse quesito. Permanecendo com o Armando Evangelista para o ano que vem, ele que utilizava sim muitos jogadores jovens, o Arouca não tinha uma categoria de base forte, sabe? Ele pegava muitos jogadores de outros grandes clubes do futebol europeu, como por exemplo, ele pegava muitos dos grandes portugueses, alguns outros da Espanha, né? Já que a Espanha está coladinha ali com Portugal, tem até um idioma parecido. Então o Arouca ele tinha essa filosofia. Da base mesmo, poucos jogadores apareciam, não por conta do Armando Evangelista, mas sim da filosofia, da dificuldade até mesmo de localização do Arouca, que está numa cidade muito pequenininha. Então, diferentemente do Goiás, que tem grandes recursos. Então, dando essa possibilidade de maior trabalho para o Armando Evangelista, o pensamento da sua comissão técnica também para 2024, pode utilizar bastante os garotos das categorias de base. E se fosse para a gente colocar assim, além dessa questão de regularidade, né? Obviamente, a parte dos jogadores com maior destaque. Vejo hoje, se a gente pegar, por exemplo, o elenco sub-20, tem alguns jogadores que, na minha avaliação, seriam úteis até mesmo já dentro desse elenco do Goiás. O primeiro deles, o lateral esquerdo, o Xavier, que não sei porque não recebeu nenhuma chance, né, nessa disputa do Goianão, da Copa do Brasil, Sul-Americana, Série A do Campeonato Brasileiro, Copa Verde também, né? O Xavier que fez uma boa disputa da Copa São Paulo, tem uma boa saída de bola pelo lado esquerdo, bons cruzamentos também. Vejo um atleta com bastante potencial para a lateral esquerda. Na zaga, gosto dos dois também, tanto do Mina quanto também do Nolasco, que são jogadores jovens, né? Isso que é bom do sub-20 do Goiás. Por exemplo, o Nolasco ele tem apenas 18 anos de idade. O Mina completou 20 nesta atual temporada, os dois que têm contratos longos no Goiás. Se a gente pegar, por exemplo, indo para o meio de campo, um dos únicos que receberam chances, né, nessa atual temporada, o Simeone. Foram 3 partidas, ele que tem 20 anos, deixa eu pegar aqui certinho, isso mesmo, 20 anos de idade, ele fez 2 partidas no elenco principal, e o Andrei, 3 aparições no profissional, o Andrei que tem 20 anos de idade também. Gosto desses dois volantes, o Simeone tem uma saída de bola um pouquinho melhor, o Andrei ele aparece na frente e na mesma forma tem uma intensidade muito grande na marcação. Gostei demais da disputa da copinha dos dois e também no Goianão, né, onde o Goiás acabou sendo campeão. No ataque, aí sim eu colocaria essas 3 expectativas atualmente dentro do elenco sub-20. Tanto o Wendel foi o jogador da base que mais recebeu chances, né, no profissional agora em 2023. 6 partidas, eu até gostei do Wendel, na minha avaliação poderia ser um jogador para composição do elenco. Na disputa do Brasileirão, o cara ia pegando confiança, jogando aos poucos, né, poderia ser um jogador útil nessa atual temporada. Infelizmente, se eu não estiver enganado, o último jogo dele que ele ficou no banco foi lá contra o Bahia, na Fonte Nova, no comecinho da Série A. No elenco sub-20, ele já marcou 5 gols, né, nessa atual temporada. O Pedrinho também, todo mundo conhece, é um cara que tem contrato no Goiás até janeiro de 2026, teve o seu vínculo prorrogado, acho outro com bastante potencial. E olhando para o elenco sub-17, gosto muito do Alejandro, um jogador que vem sendo o artilheiro do Goiás, na boa disputa do Brasileirão sub-17 até aqui, e também o lateral esquerdo, o Guilherme. Acho que podem ser duas peças importantes a aparecerem no elenco do ano que vem. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto, o que deve melhorar, os jogadores com maiores potenciais visando o ano que vem. Pode opinar aqui embaixo nos comentários. Mas foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás. Na descrição do nosso vídeo vou deixar o link dos 2 apoiadores, tanto da GIM TV quanto também da Sudoeste.bet. Você encontra da mesma forma no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!